Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre neoplasia de pulmão, pneumonias e um pouquinho a respeito de SARA, tá bom? Vamos começar com neoplasia de pulmão. O que acontece? Quando eu tô falando de neoplasia de pulmão, tem três tipos que são muito importantes. Eu tenho carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma e o carcinoma de células pequenas. O que acontece? Esses dois primeiros aqui, a gente vai abordar eles juntos, tá? Até mesmo para poder ver questão de diferença, quais são as substâncias causadoras, qual a localização mais típica para para cada um deles, né? Como que acontece esse processo das substâncias, por que que vai ir para onde, enfim, a gente vai trabalhar os dois juntos. Quando eu estou falando aqui desse carcinoma de células pequenas, eu estou falando de um carcinoma que ele tem células altamente indiferenciadas, ou seja, ele tem um poder de multiplicação muito grande, e é um carcinoma que ele é tratado com uma certa delicadeza, por quê? Por essa característica de essa indiferença dele, o tratamento, o prognóstico dele é muito ruim e o tratamento dele é muito diferenciado. Então, quando a gente for falar de classificação de neoplasias, a gente vai ter dois tipos de classificação. Uma que vai ser carcinoma de células pequenas, ou de pequenas células, e a segunda classificação vai ser carcinoma de não pequenas células, de tão importante que ele é, tá? Então, é basicamente isso que eu tenho para poder falar dele. Agora a gente vai falar desses dois primeiros, que tomaram muito tempo da nossa aula. Vamos lá. O que eu preciso saber de adenocarcinoma e carcinoma de células escamosas? Primeira coisa que eu preciso saber é qual substância está ligada a cada um. Quando eu falo do adenocarcinoma, ele vai estar ligado à nitrosamina. Então, nitrosaminas. Enquanto isso, a carcinoma de células escamosas vai estar ligado aos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Ah, como que eu vou lembrar que o adenocarcinoma está sendo causado pelas nitrosaminas e o carcinoma de células escamosas está sendo causado por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos? Cara, é só ver o nome. Olha aqui, esse nome aqui, pequenininho, só tem uma palavra. Então a substância também só vai ter uma palavra. Esse nome aqui é enorme, três palavras. Então, substância tem três palavras. É um jeito ridículo de gravar, mas é um jeito que funciona. Então, assim, tenta gravar desse jeito. Então, vamos prosseguir. A gente já aprendeu aqui que o adenocarcinoma vai estar ligado a nitrosaminas, enquanto isso, o carcinoma de células escamosas vai estar ligado ao hidrocarboneto. O que acontece? Eles vão. Eu acabei já falando, né? O tipo de neoplasia era essa parte aqui para eu poder completar. Adeno e aqui carcinoma de células escamosas. O que acontece? Eles têm uma localização mais típica, tá? O carcinoma de células escamosas, ele acontece mais aqui no centro, ele tem uma localização mais central. Enquanto o adenocarcinoma, ele tem uma localização mais periférica. Por que que isso acontece? Quando eu estou falando das nitrosaminas, elas são substâncias que têm menos de 2 micra. Então, isso significa que ela consegue chegar lá no meu ácido, lá no meu ovalo pulmonar, entendeu? Então, faz sentido essa substância chegar até aqui e causar o câncer, tá? Quando eu estou falando de hidrocarbonetos, eu estou falando de uma substância que é maior do que 3 micras. Se ela é maior do que 3 micras, ela não consegue chegar aqui nos meus ovários. Então, faz sentido que a localização do câncer seja mais central. Tudo bem? Ah, como eu vou lembrar disso? Vou ter que gravar? Tem que gravar, gente, que às vezes cai na prova. Mas como você vai fazer para poder lembrar? De novo, mais um macete. Células escamosas. CE. CE é a localização no centro.
beleza? E o que não for no centro vai ser o adenocarcinoma, que vai ser na periferia. Eu acho que com essas duas dicas que eu dei para vocês já dá para deixar a mente mais tranquila, né, para poder gravar outras coisas, porque a gente sabe que tem muita matéria. Vamos lá seguir. Uma informação importante em relação aos tumores do pulmão, né? O que acontece? A maioria deles não tem origem no pulmão. A maioria dos tumores de pulmão não são primários, tá? A maioria é proveniente de metástase. Por quê? Porque o pulmão ele tem uma circulação, uma irrigação muito grande, então acaba sendo mais frequente a implantação nele, tá bom? Isso aqui é uma característica, uma coisa importante para se saber. Pneumonia. Vamos lá, que agora vai começar a brincadeira. Quando eu tô falando de pneumonia, eu posso falar de uma pneumonia lobar, posso falar de uma pneumonia lobular ou broncopneumonia, foca no nome, ou uma pneumonia intersticial, tá? Quando a gente vai começar aqui pela pneumonia, diferenciando, né? A pneumonia lobar da pneumonia broncopneumonia ou da pneumonia lobular. O que acontece? Quando eu vou falar de uma pneumonia lobar, eu tô falando de uma pneumonia em que eu vou ter a consolidação de um lobo inteiro. Mas não é só isso que vai definir essa pneumonia como lobar. Eu tenho que observar aqui que as vias aéreas, nesse caso, ou seja, aqui, eu não vou ter uma infecção, não vai ser uma área de inflamação, tá? A disseminação nesse tipo de pneumonia vai acontecer por meio de uns buraquinhos que a gente tem lá no saco alveolar, que vai conectar um alvéolo ao outro, chamado de poros de Kohn, tá? Eu acho que eu coloquei uma imagem, não coloquei a imagem dele aqui, mas tem no resumo também. É como se fosse o saco alveolar um caixinho de uva, né, que a gente sabe. O desenho tá horrível, mas é só para vocês pegarem a ideia. Aqui eu tenho o saco alveolar. Nele eu tenho buraquinhos, porque ele é em 3D, né? E aí esses buraquinhos, esses poros, eles permitem a passagem, né, a disseminação da pneumonia. É basicamente isso, tá bom? A pneumonia lobar, ela tem fases bem determinadas, tá? Ela vai ter 3 fases, que é importante saber, que a gente vai ver no próximo slide. E, por enquanto, é só isso dela. Quando a gente está falando da pneumonia lobular ou broncopneumonia, eu estou falando de uma pneumonia que ela é mais disseminada, né? Você pode ver aqui que eu tenho focos dela em vários lugares, eu não tenho uma delimitação e há um comprometimento de vias aéreas. Lembra do nome, bronco. Se tem bronco no nome, é porque eu estou pegando aqui bronco, entendeu? Eu posso estar pegando. Então, tem comprometimento de vias aéreas. Vamos lá. Fases da pneumonia lobar, desculpa. Eu tenho 3 fases, tá? Acredito que possa ser cobrança de prova isso aqui, porque ela focou bem nisso. O que acontece? Num primeiro momento, eu tenho a chegada da minha bactéria, por exemplo, e ela vai cair aqui no espaço alveolar. Como ela cai no espaço alveolar, eu tenho que, de alguma forma, fazer com que as minhas células cheguem até esse local para poder combater esse agente, né? Então, num primeiro momento, eu vou ter aqui as bactérias e eu vou ter o início de uma reação inflamatória. Com essa reação inflamatória que a gente aprendeu lá no período passado, a gente vai ter a exudação de. Vai sair líquido, vai sair célula, vai sair um monte de coisa, mas no primeiro momento vai sair mais líquido. Então, aqui eu vou ter a formação de um exudato mais fluido, tá? Você vê que o alvéolo ele já tem uma congestão, tá? Ele está congesto, então por isso o nome congestão dessa primeira fase. Só que eu não tenho as células exudando, né? Eu não tenho as células saindo. Eu tenho mais uma questão de líquido, então eu tenho um líquido fluido. Na segunda parte, o que vai acontecer? Eu vou ter a exudação das minhas células, eu vou ter já aqui os neutrófilos saindo, e eu vou ter também as hemácias, como vocês podem ver aqui. E ela, tá vendo? Elas estão
todas aqui no alvéolo. Aqui, tudo era para ser preenchido com ar, e agora está preenchido com células. Então, o que acontece? Nessa situação, eu tenho um exudato inflamatório, aquele bem típico mesmo que a gente aprendeu no período passado. E eu vou ter, além disso, é que na imagem acaba não ficando tão aparente, mas você vê que tem um excesso, dá até para ver que tem um excesso aqui de hemácias, né? Então, o que que eu vou chamar, de que eu vou chamar essa fase? Eu vou chamar ela de hepatização vermelha. Lembra de vermelho por conta do excesso de hemácias, tá bem? E aí, na terceira fase, o que que vai acontecer? Nessa fase, as células, elas já estão fagocitando as hemácias que sofreram lise por algum motivo, tá? Nessa luta aí contra as bactérias, por exemplo. E aí, quando a hemoglobina, ela evolui para hemocidraína, ela ganha uma coloração meio acastanhada. Então, nessa fase, eu vou ter a olho nu, né, na macroscopia, eu vou ter uma impressão de que esse pulmão ele está acinzentado, tá? Além disso, eu vou ter aqui a presença de fibrina. Então, são duas características muito importantes que eu vou encontrar nessa fase que eu vou chamar de hepatização cinza. Por que que eu chamo isso de hepatização? Porque o fígado ele fica parecendo o fígado, ó, o pulmão ele fica parecendo um fígado de tão, ele não fica areado, sabe? Ele fica com um aspecto diferenciado. Eu vou até colocar uma imagem depois aqui para vocês, mas no final, tá? Eu adiciono. E, enfim. Então a gente tem essas três fases, acho importante saber isso. Vamos prosseguir. Vamos lá. O que acontece? Diferente do que acontece numa pneumonia causada por uma bactéria, quando eu estou falando de um vírus, ele não vai estar ali no meu espaço alveolar, né? Ele não vai estar aqui dentro livremente tentando matar as minhas células. Quando eu estou falando do vírus, eu estou falando de um serzinho. Vou até usar essa imagem aqui só para vocês entenderem. Eu vou estar falando de um agente que ele vai entrar na minha célula. Ele não vai atuar aqui do lado de fora para matar. Ele entra na célula. E o que acontece? Quando eu estou falando da pneumonia intersticial, desculpa, deixa eu colocar até aqui no slide. O que que vai acontecer? Quando esse vírus, ele vai entrar, né, no meu espaço alveolar e ele vai tentar infectar as minhas células. A célula que ele vai tentar infectar é o meu pneumócito tipo 1, tá? Porque é o pneumócito responsável pela troca gasosa e é o que você tem mais em quantidade ali no alvéolo, tá? Ele vai infectar e vai acabar causando a morte desse pneumócito, tá? E vai causar uma lesão aqui no meu epitélio alveolar. O que que acontece? O meu pneumócito, por ele ter essa função de troca gasosa, enfim, ele é muito diferenciado, então ele é muito difícil de ser reposto. Então, aqui nessa situação, eu vou ter algumas consequências por essa invasão, tá? A primeira consequência é que eu não consigo repor esses pneumócitos primários não, tipo 1 de primeira. Meu organismo ele tenta repor essas células e ele acaba fazendo pneumócitos tipo 2, que tem uma conformidade um pouco maior e não permitem ali a passagem, né, de oxigênio, troca gasosa. Além disso, o que que acontece? Por conta dessa morte, vou fazer um desenho aqui embaixo. Imagina que isso é um vélo, tá, gente? Com muita boa vontade. Aqui eu tenho um vaso sanguíneo e aqui seria o meu tecido epitelial do alvéolo. O pneumócito estava tipo aqui, né? Ele é atacado, ele é morto. Ele gera uma reação inflamatória nessa região. Essa reação inflamatória que é gerada nessa região vai fazer com que tenha uma reação inflamatória aqui, ó, no interstício, entre a minha célula epitelial e a minha célula endotelial, que está aqui no meu vasinho, tá? O que que vai acontecer?
Somado isso, né, que aqui eu vou ter com a reação inflamatória, eu tenho espessamento, né, eu tenho aumento da quantidade de sangue que está passando para cá, toda aquela coisa da questão inflamatória que a gente já estudou. Além disso, eu vou ter aqui os pneumócitos tipo 2 tomando conta da área, né, para poder tentar substituir o pneumócito tipo 1. Tudo isso vai atrapalhar essa troca gasosa que era para poder acontecer ali. Então, assim, acaba que nessa situação eu tenho uma dificuldade de cumprir com o papel, né, de troca gasosa, de conseguir oxigenar o corpo. Então, tendo essa disfunção, eu posso ter uma hipoxemia. E é basicamente isso, tá? Eu vou ter, por conta dessa situação, um edema aqui nessa região que eu falei pra vocês, mas também vou ter aqui dentro no meu espaço intraalveolar, tá? E aí, nessa situação, que é essa situação que tá apontada aqui, eu posso evoluir de duas formas, né? Ou vou ter a resolução do problema, e aí o edema vai embora, o meu organismo vai conseguir criar novos pneumócitos tipo 1, as coisas vão voltando muito calmamente para o seu lugar, ou eu não vou conseguir, por algum motivo, retornar a essa situação, ou às vezes a lesão foi muito intensa, e aí eu vou ter uma fibrose nessa região. Então, eu vou ter uma fibrose intersticial, tá bom? Vamos lá. Então, aqui só relembrando, repassando, tá? Isso que a gente já viu. Quando eu tenho. Isso aqui, os dois casos são de pneumonia, tá? Quando eu tenho um agente bacteriano, eu vou ter uma resposta inflamatória aguda. Eu vou ter uma pneumonia intraalveolar, tá? Que a gente viu que o exudato ele vai para dentro do alvéolo, tá? As células leucocitárias, tudo vai para dentro do alvéolo para poder combater. E quando eu tenho um vírus, eu vou ter a infecção do pneumócito. Então, é minha célulazinha que está sendo invadida por um vírus, tá bom? E aí eu vou ter uma pneumonia intersticial, tá? O acúmulo de líquido, essas coisas vão ser mais para cá. Aqui vai ser aqui, tá bom? Bacteriana, viral. Beleza? Entendido? E aí, por último, eu tenho a síndrome respiratória aguda grave, que também é chamada de SARA. O que acontece? A gente tem a SARA clássica e a SARA da COVID. Na SARA clássica, o paciente ele teve um dano alveolar tão grande que ele vai ter uma insuficiência respiratória, tá? Vai ter uma exsudação muito intensa, pode ter um comprometimento ali, que você pode ver que tem muito sangue aqui saindo, tem muita hemácia saindo, tem muita hemácia chegando. Então, é uma disfunção meio que total, tá bom? Agora, no caso da SARA da COVID, além disso, eu vou ter um comprometimento da coagulação desse paciente. Então, ele pode ter diminuição de fluxo sanguíneo, ele pode ter trombose, ele pode ter necrose, tá? E é basicamente isso que foi dito pra gente. Essa parte aqui, acho que vale a pena dar mais uma pesquisada. Se eu for falar de mais alguma coisa sobre isso, eu vou fazer um vídeo adicional, ou então coloco para vocês em outro local, mas como não foi algo que foi aprofundado em aula, preferi não falar aqui, porque acho que não foi dito, não vale a pena, entendeu? Mas coloco essa informação adicional que eu sempre coloco nos lugares, tá? Obrigada, espero que vocês tenham gostado. É isso, até a próxima. Oi, pessoal, só para não ficar devendo para vocês, né? Como prometido, tô trazendo aqui as imagens de hepatização vermelha e hepatização cinzenta. Quando eu falo de hepatização vermelha, você pode ver que o, o pulmão ele fica com uma textura de fígado, né? Não, ele não tá aerado, ele tá mais denso. E você pode ver que ele tá muito vermelho, tá? Dá pra ver a presença de sangue, dá pra perceber que tem muito sangue ali, né? Ele tá aquele meio suculento. E agora, quando eu falo de hepatização cinzenta, eu tô falando de um pulmão que ele tá realmente cinza. E ele tem um aspecto mais enrijecido, ó.
Ele tem um aspecto mais endurecido. E é isso, tá bom? Só pra não ficar devendo pra vocês.